O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Eduardo, eu acho que, na verdade, se a gente estivesse vivendo num país onde o devido processo legal, o rule of law, o Estado democrático de direito fosse um valor e efetivamente respeitado, o que tu já trouxe já era suficiente para determinar a abertura de um processo de impeachment de um ministro. É um ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral que manipula uma eleição, né? Não tem nada mais grave do que isso numa democracia. Então isso já seria suficiente e nos entristece, né? Essa covardia do Senado da República, que no final das contas, eu digo, hoje e há algum tempo, o culpado de tudo. Mas eu te pergunto o seguinte, quais são os teus temores, né? O que tu teme no dia de hoje e quais são as consequências que tu já está sofrendo por enfrentar o sistema? Bom, Walter, eu já tive todos os meus bens bloqueados, não só financeiros, como bens imóveis, como casa, veículo, tudo, inclusive com direito de trânsito. Veículo não pode nem ir e nem vir, entendeu? Tudo bloqueado. O distanciamento familiar, que é terrível, entendeu? O julgamento de poucas pessoas do povo que ficam aí o tempo inteiro falando você não tem prova, é mimimi, é blá blá blá, e não sei o quê, papapá, porque eles esperam que eu jogue tudo de uma vez. E, de fato, jogar as coisas para eles não tem efeito. Se jogando aonde a gente deveria jogar não está tendo, imagina fazer um Big Brother de provas, que são coisas sérias, são coisas que mexem não com uma pessoa, mas sim com um país, entendeu? Mas eu tenho, sim, sofrido diversas perseguições, inclusive perseguições processuais, tá? Se vocês pegarem lá no site do Supremo Tribunal Federal e repararem o processo que ele moveu contra mim, que é uma aberração, né? Por vazamento de dados, onde ele está preocupado com quem vazou e não com o conteúdo vazado, né? Ou seja, com perdão da palavra, é o poste mijando no cachorro, né? Você vai reparar que toda vez que tem uma notícia, toda vez que tem uma manifestação da minha parte, o processo dispara. Ele movimenta uma semana 4, 5, 6, 8 vezes o processo por dia, entendeu? Foi assim quando teve o vazamento de agosto do ano passado, foi assim quando teve a questão lá do Oswaldo Eustáquio, e está sendo assim agora quando teve o lance de aparecer no programa do Alan dos Santos por conta da magnífica aplicada. Ele movimentou demais, ou seja, ele ameaça as pessoas que podem falar com a caneta, com o processo. E digo mais, tá? Não só ele domina todo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a alta cúpula, ele o Ministério Público de São Paulo, ele domina. Tanto que a mim tem sido imputado um crime com todo mundo falando que não houve disparo, que foi acidental, que não houve violência, que não aconteceu nada disso, com residográfico negativo, com vítima dizendo que não aconteceu isso. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou uma pena, foi condenado, está em segunda instância. E afirmo que vai ser condenado sem qualquer tipo de prova. Por quê? Esse é o tipo de manipulação que Alexandre de Moraes faz. Mas eu não tenho medo, eu não vou ceder, eu vou até as últimas consequências, sejam elas a morte ou a cadeia, mas eu vou denunciar tudo o que Alexandre de Moraes fez e continua fazendo. André Ferro, da tua primeira participação aqui, logo no início, me lembro de você bastante emocionado, né? Nervoso, emocionado, e você tem o nosso respeito, você sabe disso. Eu preciso te fazer uma pergunta e já vou emendar em outra pergunta. O que mudou de lá para cá? Você se fortalece ou se fortaleceu depois, né, ao longo desses últimos 15, 20 dias? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, é certo que vão tentar te desmoralizar, descredibilizar, tentar fazer com que as suas mensagens venham a perder o impacto que elas têm, ou deveriam ter. E aí, no meio disso tudo, surge a questão de imagens do 8 de janeiro, que você teria, imagens do 8 de janeiro para divulgar. Queria te saber se existem essas imagens, se estão com você, se não estão, porque eu entendo que se o objetivo é te desmoralizar, te descredibilizar, coloca, olha, ele vai ter imagem do 8 de janeiro, aí você não tem, tá vendo, não tem nada. Enfim, é estratégia também. Preciso de te ouvir sobre o teu fortalecimento, se aconteceu ou não, em 15, 20 dias, e sobre as imagens do 8 de janeiro, tá, Grafer? Olha, para mim tudo isso é muito novo, é uma coisa nova na minha vida, eu nunca fui envolvido
com política, com alto poder. Eu era simplesmente um perito que atuava nas primeiras instâncias de vários tribunais, né? Sou um ex-profissional de mais de 15 anos na área de informática, né? Dentro de uma grande corporação, de uma grande empresa com prestígio internacional. Então, para mim, tudo isso é muito novo. Apesar de eu ter um currículo de peso, ter me dedicado muito, ter estudado bastante, é muito, muito, muito novo. Então, por ser novo, no começo, de fato, eu fiquei abalado, fiquei preocupado, você fica com medo, você fica assustado, mas eu venho me fortalecendo, eu vejo que eu estou no caminho certo, eu vejo que é isso, de fato, que eu tenho que fazer, e eu não vou mudar. E hoje, sim, eu estou mais confiante, estou mais sereno, estou mais... colocando as minhas palavras de uma melhor forma, e não com a razão e não com a emoção, tá? É assim que eu tenho me comportado hoje. E vai ser daqui para frente dessa forma, independente do povo me taxar, do povo não me taxar, porque é aquilo que você fala, respondendo já a sua outra pergunta, né? Eu vou ser desmoralizado, eles estão tentando me desmoralizar, tem muita conta fake, muito robô, eles trazem à tona as coisas de 8 de maio de 2023, dos quais, em momento oportuno, eu vou divulgar tudo, mostrar que aquilo foi uma armação, que eu não tinha nada a ver com aquilo, que aquilo não aconteceu, entendeu? Eles vão trazer, com relação a esse fato aí do 8 de janeiro, que é mentira, eu não tenho as imagens das câmeras, o vídeo que tem circulado dizendo que sou eu, é um vídeo de um perseguido chamado Marco Ivanucci, que é um jornalista, que ele estava no dia cobrindo as manifestações, e como outras pessoas, no caso do vendedor de bala, do pipoqueiro, de bandeira, foram presos como se fossem manifestantes. Então o Marco Ivanucci fala assim que tem imagens, que isso e aquilo, porque ele estava no local. E estão colocando essas falas de Marcos Ivanucci como se fosse eu. Não sou eu. As imagens do 8 de janeiro não chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral, não chegaram em minhas mãos. O que chegaram em minhas mãos foram algumas fotos, alguns fakes de câmeras para identificação de pessoas. Mas assim, era a Ana Priscila Azevedo e um pessoal que estava com ela. Era uma coisa ou outra, entendeu? Justamente quando o cara estava de boné com óculos, que era, usando boné e óculos, dificulta um pouco para a identificação. Mas assim, esse material do 8 de janeiro, eu não tenho. Se eu tivesse, adoraria muito ter, porque se eu tivesse ele em minhas mãos, ele já estaria jogado, vomitado para o porco. O porco não, o público, desculpa. Sim, entendi. Então, é importante a gente deixar claro, porque como estão tratando desse tema, a exaustão, não, ele vai ter, não, vai divulgar, então não tem como esperar imagens do 8 de janeiro vindas dos teus arquivos, certo, Tagliaferro? Exatamente. E da mesma forma que foi divulgado lá no ano passado, não existe 6 GB de informação. O total que tem no meu telefone, entre conversas, fotos, documentos e vídeos, gira em torno de 1.87 a 2.3 gigas. Não passa disso. Ok. Pois não, Olavo? Eduardo, uma questão bastante importante. Você sabe do seu peso, do seu conhecimento, da importância do que você sabe em relação aos destinos do Brasil. Mas eu imagino que você possa também ter outros contatos, outras pessoas que trabalharam com você, outras pessoas que experimentaram ou têm conhecimento de questões semelhantes a que você tem conhecimento das questões que você passou. Existem mais pessoas dispostas a denunciar? Olha, comigo trabalharam pessoas boas, excelentes, espetaculares, e também pessoas que jogavam no outro time, Olavo. Respeito a posição deles, entendeu? Com relação ao silêncio, sei que são pessoas aí que têm suas famílias, que dependem do seu trabalho, diferente do que o povo fala aí, sai, pula fora, joga, some daí, você compartilhou, você fez junto, não. As coisas não são assim, entendeu? Existe muita coisa envolvida, existe família, existe o fato da própria perseguição, o medo de ser assassinado, o medo de ser perseguido. Vejam, por exemplo, eu trabalhei lá e hoje eu sou perseguido por eles. Então, da mesma forma que eu sou perseguido, todos ali vão ser perseguidos. E assim, é muito difícil você ter a coragem de enfrentar o sistema, de colocar tudo para trás disso, né? Colocar a família, deixar tudo isso de lado para enfrentar. Então, eu acredito que nenhum deles vai se manifestar, a não ser eu. Tagliaferro, o Walter também tem mais uma questão. Pois não, Walter? Olha, eu só quero ver cá,
Na Câmara dos Deputados e no Congresso, Tagliaferro, tem alguma perspectiva desse assunto ser pautado, de avançar mais ainda? Olha, o Walter, o único deputado que fala comigo, né, apesar de todos aí terem feito um barulho, o Farrur, acho que fala Tagliaferro, não sei, todos os outros fizeram um monte de barulho, o único que fala comigo hoje é o Gustavo Gayer, e ele sim está pautando aí, não para essa quarta, para a próxima, a comissão da censura, no qual eu vou participar. Do resto, eu não tenho visto nada. Eu espero o apoio deles, eu espero que eles divulguem, eu espero que eles apoiem tudo que eu estou fazendo, justamente porque é uma questão, não é uma questão minha, é uma questão do Brasil, é uma questão do povo, é uma questão deles. Eles foram eleitos para representar o povo, entendeu? E eles não estão fazendo dessa forma. Não sei qual o motivo, não sei o que tem por trás, não só os deputados, como os senadores, governadores, prefeitos e vereadores. Todos estão assustados, com medo, acredito que seja isso, todos estão aí se dobrando seus joelhos para o ministro Alexandre de Moraes. Tagliaferro, uma questão. Tem uma entrevista agora, a gente vai tratar do assunto da sequência, do ministro Alexandre de Moraes para o Washington Post, né? Tratando do assunto, tratando de sanção e dizendo o ministro que ele vai seguir em frente, vai dobrar, vai multiplicar as apostas, né? Tem essa fala. Aí no meio disso tudo teve o áudio vazado do Dr. Ayrton Vieira, né, num tom linear, flat, sem emoção alguma, dizendo que não teria condição de pular do barco porque ficaria ruim, né, constrangedor pular do barco naquele momento, enfim. Você entende que, de fato, independentemente do que já vem dos Estados Unidos, eles continuarão a multiplicar as apostas, Tagliaferro? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso, entendeu? Se o Senado e a Câmara não tomarem um posicionamento e forem constantes, né, diariamente brigar por isso, ele sim, ele está se sentindo confortável, ele se sente dono de tudo, como todos do Supremo Tribunal Federal, e ele vai dobrar, triplicar, quadriplicar a aposta. Ele não vai ceder, ele é narcisista, ele vai continuar punindo com mais rigor todas as pessoas. E eu vou além, tá? Ele vai condenar Jair Messias Bolsonaro. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.